Queridos, eu preciso dizer algo. Esta é a última ceia ministerial antes das eleições em primeiro turno, que acontecerá no dia 15 de novembro. O Brasil está nos acompanhando e eu estava devendo uma fala, uma palavra à nossa liderança nacional e, por tabela, à nossa liderança estadual. Ouçam com atenção. Política e o comportamento da nossa igreja. Qual deve ser o comportamento dos nossos pastores, dos nossos líderes, da nossa igreja, com relação a eleições que se aproximam, ou a política de um modo geral. A palavra política, os irmãos sabem, que ela tem um sentido muito importante, muito significativo. Significa a arte de bem governar. Política não é suja. Política não é uma atividade indigna. Pelo contrário, é uma atividade importante, necessária, pois onde não há governo, onde não há leis, o caos se instala. A política tem origem em Deus, a arte de bem governar. Ele criou os céus e terra, jardim do Éden, formou o homem à sua imagem e semelhança e disse a Adão: crescei, multiplicai e governai. Depois ele graciosamente deu na bandeja para aquele que é chamado o príncipe deste mundo. O que é feio não é a política. O que é detestável e que nós devemos aborrecer não é a política em si, e sim a politicagem, a barganha, o toma lá da cá, a corrupção. Mas a igreja, ela é constituída por um povo esclarecido. Nós não somos alienados. Nós entendemos e compreendemos que há homens chamados, vocacionados para esse mistério, para este ministério. Isso é, sem dúvida alguma, vocês sabem da minha experiência, o meu chamado dominante era e é para o púlpito e para o ministério. Eu fiz uma incursão, mas sempre tive conflitos profundos com relação ao pastorado de tempo integral e atividade política. Chegou uma hora que eu tive que optar, e foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Não sabia o que Deus tinha preparado, não é, missionário Moisés? Para um tempo como este da igreja a nível nacional e internacional. Mas esta é uma experiência minha. Tem homens e mulheres que são chamados por Deus para exercer um cargo no legislativo, no executivo, lá no judiciário. Olha que coisa bonita agora está acontecendo no Brasil. O ministro da Justiça é um pastor. E que pastor abençoado, inteligente, né? Temos um outro pastor também em outro ministério, é o Ministério da Educação. Educação que estava aí nas mãos da extrema esquerda, colocando no currículo escolar, e o Davi trabalhou muito bem com relação a isso aqui em Vitória, não é? O PT, desculpa se tem algum petista aqui, mas vamos falar de extrema esquerda, colocando no currículo escolar ideologia de gênero e tudo aquilo sendo arquitetado para desconstruir os valores éticos, morais, judaico-cristão que predomina na sociedade brasileira. E hoje, quem é que está lá? Um outro pastor. Que coisa bonita. Claro que ele está sofrendo críticas, oposição,
E nós precisamos orar por esses dois homens, que são dois pastores no primeiro escalão do governo. Isso é muito importante. Amém? Tem homens chamados para essa área. Então o que é feio é a politicagem. É a venda, é a barganha, é a corrupção. Isso aí nós detestamos. Segunda coisa, irmãos. Qual critério que nós cristãos devemos adotar para escolher um candidato? A igreja não tem candidato oficial. Há muito tempo que nós estamos ensinando isso. A igreja não tem candidato oficial. Nem A, nem B, nem C. A igreja não tem candidatura. A igreja não pode se envolver, ela como instituição, numa atividade partidária. Ou vestir a camisa do candidato A, B, C. Quando ela faz isso, ela já dividiu o rebanho. Ela já criou uma celeuma interna. Então o que a gente faz, e o Brasil todo está me acompanhando, é adotar critérios para que a gente, no dia 15 de novembro, dê um voto consciente. Por exemplo, o primeiro critério para a gente escolher um candidato deve ser a história de vida do candidato. Especialmente se ele já exerceu cargos públicos. Como ele votou, projetos que são relevantes para a família e para a igreja. Há denúncias de corrupção contra aquele candidato A, B, C, e que agora se apresenta? Nós temos que nos informar. E a internet está aí. É um mundo aberto. Então o primeiro critério é a história de vida de quem está oferecendo o seu nome para ser prefeito ou para ser vereador. Ah, mas eu não conheço. Ah, vou votar porque ele é bonitinho. Isso é coisa de gente... Desculpa, não vou nem usar a expressão. Vou votar porque ele fala bonito. Vou votar porque ele vai me dar um par de chinelo. Vou votar porque ele vai dar 2 bancos lá para a minha igreja. Isso é corrupção. Vou votar porque ele vai dar o telhado da igreja. A igreja não precisa nada disso. Nada, 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 nada. Ela tem a fonte da provisão. E a fonte da provisão é Jeová Jiré. Que quantos líderes vão de gabinete em gabinete pedindo favor. E quando dão as costas, muito deputado fala, tá vendo? É pastor, está aí com o pires na mão, pedindo, pedindo, pedindo. A igreja pertence ao Deus vivo. Então, nunca se apoia a ninguém, nunca se dá voto para alguém em troca de favor. Amém, irmãos? Guarda isso no coração. Outra coisa importante observar agora, dia 15 de novembro, irmãos. Primeiro, a história de vida do candidato. Os projetos que essa pessoa tem para a cidade. Os projetos. Peça os projetos impressos. Leia. Lá na internet tem uns programas de governo, né? Se eleito, o que a pessoa pretende para a cidade? Leia, examine. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Seja inteligente, dê um voto consciente. Consciente. Terceira e última coisa, veja o partido que esta pessoa está afiliado. Isso é muito importante. Não vote em partido de extrema esquerda. Todos eles são materialistas. Todos eles são anti-Deus, anti-fé, anti-igreja. Lamentavelmente é isso. Sabe? Não vote em partido de extrema esquerda. Se o candidato está afiliado no partido de extrema esquerda, não vou dar aqui as siglas, mas vocês são bem informados, não vote. Vote em partidos que valoriza a família, que valoriza a liberdade religiosa, que valoriza aquilo que para nós cristãos tem um valor fundamental e muitas vezes não para eles. Então escolha com alegria, com convicção, tá? A igreja não tem candidato oficial, não vai indicar candidato. Viu? Eu recebo aqui, vocês lembram, vários candidatos a prefeito tiveram aqui, nós oramos por eles, mas jamais vamos dizer, igreja, vamos votar no A, no B. Não.
Vamos caminhar pelos critérios de escolha. E aí você vai fazer uma boa escolha. E para vereador, da mesma maneira. Conhecendo a história de cada um, o trabalho prestado de cada um, né? Os princípios que aquela pessoa defende e vive, são candidatos assim que vai merecer a nossa atenção. Como é que pode? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, batalha firmemente contra o aborto, e no dia de votar, vai votar em alguém que é a favor do aborto. Combatemos as drogas e temos que combater porque destrói mesmo, e às vezes no dia de votar, vai votar em alguém que é a favor da legalização das drogas. É uma incoerência. Como é que a gente vai fazer isso? Não é? Ideologia de gênero, essa aí é infernal. Todas elas são infernais, mas essa aí é de causar repulsa. Os irmãos sabem que basicamente ideologia de gênero, dentre outras coisas, diz que quando nasce um bebê, e ele não tem gênero, né? ele não tem sexo definido, nasceu um ser, é mais ou menos isso. Nasceu um ser. Quando ele alcançar a idade aí da adolescência, ele vai optar se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. Que coisa terrível. Nós somos da palavra. Aleluia. Deus criou macho e fêmea. E disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Desculpa se você não queria ouvir essa palavra, mas como seu pastor, como seu mentor, considerando que estamos nos aproximando das eleições do dia 15 de novembro, escreva esses critérios. Escolha com sabedoria e com oração. Nunca deixe de votar. A omissão é uma arma para os corruptos. Você dizer que não gosta de política, não está correta essa expressão. É a arte de bem governar. De qualquer maneira, alguém vai se eleger. E todos nós estaremos sujeitos depois às decisões, às leis, os decretos que serão elaborados. Seja inteligente.